No episódio de hoje eu vou mostrar-vos o porquê de eu achar que este movimento de subida de Bitcoin, pelo menos no curto médio prazo, terminou e que estamos agora a criar o início de uma tendência de descida, e vamos saber quais os pontos mais importantes e qual aquele ponto que nós não podemos mesmo passar. Portanto, pessoal, não percam, vamos também ver o sentimento de mercado e outros dados on-chain, por isso, até já! Caros amigos, sejam bem-vindos ao último episódio desta semana aqui do Alex Crypto. São sempre bem-vindos, agradeço imenso a vossa presença e a vossa paciência para me ouvir e agradeço ainda mais colocarem um gosto, comentarem e partilharem. Vamos então analisar os gráficos. Partilhem a vossa opinião, o que é que vocês acham que vai acontecer a Bitcoin nos próximos tempos? É sempre importante para mim ter um feedback da vossa parte, porque eu aqui só estou a olhar para um monitor e é um bocadinho complicado, não vejo reações. Mas antes de avançarmos para gráficos, eu quero falar sobre a mineração de Bitcoin. Sim, está em máximos históricos, tem sido uma loucura constante este ano e está a acontecer algo que eu acho que há semelhanças com finais de 2019 e 2020. E vamos ver. Ora bem, nós tivemos o bull market de 2018, depois tivemos uma queda de preço bastante agressiva durante todo 2018 e consolidação durante 2019. E depois tivemos o hash rate a cair exatamente no momento de capitulação do preço de BTC. Tudo bem. Nós tivemos esse movimento ao nível de capitulação de hash rate, foi exatamente em abril, maio, junho de 2021. E porquê? Isto aconteceu, se vocês não se recordam, eu lembro quando a China baniu a mineração de Bitcoin lá na sua terrinha. E então o que aconteceu? Obviamente que houve esta queda monumental e a partir daí foi uma recuperação incrível. Agora, para mim, acho que há claras semelhanças entre o que está a acontecer entre setembro, novembro, dezembro de 2019 e ali a zona de março, que foi o crash do Covid, é que nós tínhamos a hash rate constantemente a subir e nós tivemos uma queda do preço durante vários meses em correção já depois do fundo do bear market de 2019. E reparem, foi sempre a subir. E aquilo que nós podemos ver é exatamente a mesma situação. Nós temos uma queda, um bear market muito agressivo, zona de consolidação de preço, zona de acumulação e hash rate completamente a disparar. Portanto, se o passado se repetir, reparem, o hash rate aqui a subir e levou um disparo muito grande do preço da Bitcoin nos meses seguintes e poderemos ter essa situação. Não faz sentido para mim estar esta hash rate completamente a subir, completamente louca, e o preço da Bitcoin manter-se nos 30 mil e for cair para os 10 mil. Não é normal. Se isto acontecer, meus amigos, não é normal. Pode acontecer, mas não é nada normal. Aliás, ao nível da competição está em máximos históricos, a dificuldade está em máximos históricos, nunca houve tantos mineradores a minerar BTC, portanto há uma confiança profunda, plena, quase, digamos, religiosa de que Bitcoin vai atingir valores bem mais altos nos próximos tempos, ok? Ou então, como alguém já me disse, pode ser também alguém a converter dinheiro e uma possível lavagem de dinheiro na compra de máquinas e depois fazerem mineração com essas máquinas, pronto, mas isto não tenho provas nenhumas, é apenas um zoom que me correu e, portanto, não encarem isso como notícia fidedigna, ok? Vamos olhar para este gráfico, para este quadro que eu acho que é muito importante. Já tínhamos aqui falado, e este é um dos principais motivos pelo qual eu tenho alertado as pessoas que Bitcoin pode corrigir este mês ou até durante os próximos meses. Só em 2013, agora vamos passar aqui para um quadro aqui mais bonitinho já pintado, só em 2013 é que nós tivemos 4 meses consecutivos no início do ano a verde. Nós nunca mais tivemos esse tipo de cenário. Tivemos em 2021 3 meses, tivemos em 2023 3 meses, mas reparem, em 2013 depois tivemos 2 meses consecutivos a vermelho. Em 2021, lembro, bull market, ok? 3 meses a vermelho, apesar de 2 meses efetivamente foram entre 1% e 5%, e 2022, bear market, quedas profundas, 17%, 15% e 37%. Nada sobe para sempre, não vamos ter verde o ano inteiro, portanto vamos ter provavelmente um abril a vermelho, que, atenção, não é nada de grave, até é bastante benéfico BTC fazer isso. O pior que, na minha opinião, podia acontecer a Bitcoin era 3, 4, 5, 6 meses a verde e um gajo ficava assim, vem aí porrada da grossa, isto aqui de certeza vai cair com muita força e, obviamente, se calhar estávamos perante um ciclo de subida de 4 anos muito mais curto, comparando com os outros ciclos de 4 anos. Portanto,
É perfeitamente normal o que está a acontecer, não nos vamos assustar, pelo menos isto não me preocupa sinceramente. Vamos olhar também para o sentimento de mercado, que eu acho que é tremendamente importante. Já sabem que eu ligo bastante a isto, porque eu vejo tendências de descida e tendências de subidas aqui. Não há muitos influencers a falar sobre isto, mas eu gosto particularmente disto porque eu acho que é tremendamente assertivo. Reparem, altos mais baixos, tendência de descida teve o breakout em janeiro, exatamente quando o preço começou a subir. Já tinha alertado para esta confluência do sentimento de mercado. E a partir daí baixos mais altos e altos mais altos. Tinha também alertado para esta zona dos 70 a 80, que provavelmente seria uma zona de rejeição. Meus amigos, nós nem sequer tivemos força suficiente para chegar a essa zona, portanto estamos a ter uma correção. É claro que ainda podemos ir lá novamente, mas esta para mim era uma zona em que o preço, ou pelo menos o sentimento do mercado, iria corrigir. Foi sempre assim na história desde que este indicador nasceu. Portanto seria muito estranho passar diretamente para a zona dos 90, que é obviamente uma zona de ganância extrema. Portanto, aquilo que nós podemos ver ao nível de um ano é que esta tendência que aqui está, reparem, não pode ser perdida, ok? Aliás, esta tendência de subida até vem mais cedo, peço desculpa, já vem desde junho de 2022, mas houve durante muito tempo um período de lateralização e arrancou efetivamente a partir de janeiro. Portanto, esta tendência aqui de subida de baixos mais altos não pode ser quebrada, tenham muita atenção a isto. Se quebrar esta tendência, meus amigos, o sentimento muda, tendência muda, portanto o sentimento pode efetivamente tornar-se bearish e podemos entrar em nova tendência bearish de mercado, ok? Muita atenção a isto. Outro aspecto que eu quero falar, e agora a nível de dados on-chain, aqui o Sr. Axel reportou, fez uma análise ao nível da idade das pessoas que têm as moedas, os hodlers de longo prazo e curto prazo, e ele encontrou algo que de facto é interessante. Podemos ver, esta zona aqui azul são os hodlers de longo prazo, e nós estamos em máximos históricos, provavelmente a nível de hodlers de longo prazo, pelo menos segundo este gráfico. E o que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, uma profunda convicção dos hodlers de que o preço não vai cair ou não vai cair de uma forma abrupta. Portanto, são as mãos de diamante e obviamente torna-se difícil que o preço caia quando há tanta gente a segurar Bitcoin e a não querer vender Bitcoin. Já sabe, o preço só cai se houver mais venda do que compra. E outro aspecto que também pode levar a isso é levar a uma certa estabilidade do preço. Ou seja, nós não estamos com ventos favoráveis para bull market, seja ao nível macro, seja também ao nível de análise técnica. Estamos a sair de uma confluência negativa, de um bear market muito profundo, muito agressivo. Muita gente aponta para uma correção do preço, já vamos falar com isso em detalhe. E como vocês podem reparar, o que aconteceu com o crash do Covid é que houve quando há um susto muito grande, quando ocorre uma lateralização do preço. Portanto, isto é gradual e demora bastante tempo até desaparecer. Portanto, nós podemos ter exatamente isto. Primeiro, confiança profunda dos hodlers de longo prazo, das mãos de diamante, que o preço não vai cair de uma forma, quando digo cair é para mínimos históricos, ao nível deste ciclo, ok, dos 15 mil, e também, obviamente, se calhar acreditam numa lateralização do preço, ou podemos ter uma lateralização do preço, porque os touros não estão assim tão confiantes para ir all-in ao nível do preço. E um gráfico também mostra exatamente isso, e é muito interessante este gráfico, por acaso nunca tinha visto, é a primeira vez, e é de facto bastante interessante, e aqui como diz o Sr. CryptoSumoon, diz que todos os bear markets e bull markets começam baseado nas informações das plataformas, nomeadamente dos Estados Unidos e também dos seus bancos e dos seus fundos. E aquilo que nós podemos ver é que quando há movimentos impulsivos por parte do preço da Bitcoin é quando existe claramente um aumento dos holdings de BTC por estas entidades, por estes bancos, por estas plataformas. E este gráfico mostra que nós não estamos nem de perto nem de longe nesse momento. Reparem, não há um aumento, não há, zero, caput. Não há aumento para justificar uma subida de mercado tradicional, ou seja, o que eles estão a dizer é que os investidores profundos não estão a investir ainda em força no mercado. Portanto, fica aqui a informação. Vamos olhar então para os nossos gráficos e temos que olhar em primeiro lugar para o dólar. O dólar obviamente é importante porque faz paridade com BTC e temos que olhar se um dólar estiver a cair
obviamente que é melhor para Bitcoin. Portanto, a correção tem sido profunda por parte do dólar. Ele está numa zona de suporte importante, como vocês estão a ver, mas nós podemos estar a fazer uma ligeira divergência na semanal aqui no RSI. Pelo menos é aquilo que me parece. Reparem, um baixo mais alto e já estamos aqui a subir, e o preço, como vocês podem ver, está ligeiramente mais baixo. Portanto, podemos ter aqui uma divergência na semanal. O CCI está a começar a virar bullish, ainda não cruzou, ainda não temos confirmação, e o Stochastic RSI ainda não estabilizou. Portanto, ainda aponta para um certo momento de descida, apesar de começar a aproximar-se, a começar a curvar. Ou seja, podemos estar, este fundo pode efetivamente servir de fundo para o dólar e termos um momento impulsivo. Porém, o argumento dos touros, neste caso para Bitcoin, é este. Se nós invertemos a escala, o que é que vocês podem ver aqui? Claramente temos uma cup e uma handle, ok? E isto, por norma, é uma estrutura bullish. Neste caso, como estamos em invertidos, eu digo que é uma estrutura bullish. Portanto, isto pode ser a confirmação, se tivermos este breakout, que toda esta zona vai passar a ser resistência, o que efetivamente será bastante bom para BTC. Portanto, muita atenção a esta zona verde. Eu acho que é uma zona muito importante para o dólar e, consequentemente, para todos os outros ativos ligados ao dólar. Olhando para Bitcoin, meus amigos, é muito simples. Nós estamos... Não sei porque é que eu tenho isto aqui. Vamos olhar para uma semanal que é mais fácil, está menos poluída. Reparem nos indicadores, estão claramente a apontar para baixo, claramente a virar bearish. Stochastic RSI não está na zona de confirmação, atenção, mas CCI já virou a vermelho. RSI já se está a aproximar da sua linha móvel. Se cruzar a sua linha móvel, vamos ter o aumento da tendência de descida, e é muito importante ver como é que termina esta semana, a vela desta semana. Reparem, neste momento nós temos uma bearish engulfing candle muito expressiva, depois de uma vela muito bullish da semana passada. Portanto, se fechar abaixo deste valor, dos 28.184, e principalmente então se fechar abaixo desta bull flag aqui que nós tivemos, nesta confluência aqui de preço da zona dos 28.000, evidentemente que o sentimento vai ser bastante mais bearish. E nós temos que olhar também para este cenário. A resistência macro de todo este momento impulsivo, ok? Apesar de termos quebrado o último alto e temos feito altos mais altos, uma tendência de subida claramente, mas onde muita gente aponta é exatamente esta zona aqui a vermelho, e tem todo o sentido. E porquê? Foi a zona de suporte da zona de distribuição de Bitcoin. E nós, quando quebrarmos esta zona, ok, nós não tivemos um retest digno. Okay? Uma coisa é na semana seguinte, pronto, mas uma coisa neste espaço temporal costuma haver um movimento mais longo e depois fazer um retest e depois continuar a cair. E nós não tivemos nenhum retest dessa zona. Portanto, toda a gente pode ver este momento como um retest, uma confirmação e a validar esta zona de queda, ok? Toda esta zona que foi agora tornada resistência. E se nós tivermos de facto esta confirmação desta rejeição, como aparentemente está a ser, isto torna-se um caso mais sério, que nós podemos ter efetivamente numa situação mais macro uma queda muito mais expressiva, porque validamos toda esta zona agora como resistência, porque fomos fazer esse retest. Porém, ok, agora este é o argumento dos ursos. Porém, nós ainda não perdemos tendência de subida, pelo menos dos últimos meses. E aqui eu assinalei a azul, exatamente estas zonas de onde estão os baixos. Portanto, estamos a fazer claramente dois baixos mais altos. Temos uma tendência aqui de subida que nós podemos ver a branco. Porém, temos que saber onde é que vai terminar esta queda de BTC. Nós podemos, isto seria, mas acho pouco provável sinceramente, ficar aqui dentro desta sanduíche, aqui que está a vermelho e a verde, e acumular durante esta zona e depois quebrarmos para cima. Acho um pouco difícil, seria um movimento de facto bastante bullish para BTC, mas mesmo muito bullish, se nós consolidássemos entre este pão vermelho e este pão verde, vamos chamar assim. Porém, caso nós percamos, e atenção, sublinho, caso nós percamos esta zona aqui a verde, este suporte verde, a zona provavelmente mais interessante que nós temos que olhar é esta zona aqui, assim, dos 24.000 aos 25.000 dólares, porque vocês podem claramente constatar que é uma zona aqui de suporte, certo? Que foi anteriormente resistência, pelo menos quando nós tivemos aqui assim em fevereiro de 2023. E se nós juntarmos as zonas de Fibonacci, acho que é aqui, peço desculpa, do último baixo ao último mais alto, nós podemos constatar exatamente isso, que a retração de 0.5 Fibonacci aponta exatamente para essa zona dos 24.400, 24.700. Portanto, para mim, se nós casarmos esta resistência diagonal com esta resistência
horizontal com uma retração de Fibonacci, e agora vou-lhe mandar para cima também um order block que aqui está a vermelho, como vocês podem ver, meus amigos, isto é uma zona quase obrigatória de reação e não quero dar aconselhamento financeiro, como é óbvio, mas também de fazer uma long, pelo menos de curto prazo, porque há vários pontos de confluência nesta zona. Atenção que temos que casar também com o tempo e saber se a queda é efetivamente expressiva. Se for uma queda muito lenta, é mais difícil esta zona aqui segurar, ok? Mas se for uma queda expressiva, para mim, claramente uma zona reativa nesta zona dos 24 mil, 25 mil dólares, ok? Opinião pessoal apenas. Ethereum também neste momento está a fazer um fake out, portanto não validou o seu breakout deste alto, que era um alto muito importante, a zona dos 2 mil dólares, também por ser um valor psicológico. Os 2 mil dólares é um valor psicológico. Retração de Fibonacci está mais ou menos aqui na zona dos 1600, 1700. Esta é claramente a zona de mais suporte e também temos aqui, é a partir daqui, meus amigos, 1700, temos aqui um OB também, 1700 a 1500. Poderá efetivamente ser uma zona de bounce. Se perdemos esta zona aqui dos 1500, efetivamente as coisas vão ficar mais complicadas. E depois temos esta linha verde como a principal zona de resistência. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Ainda é muito cedo, ainda é muito prematuro para tirar qualquer conclusão ao nível de Ethereum. Vamos ver como é que ela se vai comportar. Dominância de Bitcoin. Ela está a formar uma rejeição. Esta vela desta semana passada, claramente uma vela de rejeição. Mas atenção, meus amigos, nós podemos perfeitamente ainda estar a fazer uma possível bull flag. Portanto, não vejo ainda isto como muito bearish do que está a acontecer. Podemos perfeitamente estar a lateralizar aqui e depois continuar a subida de BTC. Aliás, se a queda de BTC ocorrer, provavelmente as altas vão sangrar mais e é isso que nós podemos ter. E é isso que nós podemos ver acontecer. Se nós quebrarmos esta zona dos 48%, meus amigos, isto é muito importante, porque já desde 2021, maio de 2021, nós não tínhamos uma situação destas, um breakout deste canal que aqui está, um canal lateral aqui a azul, como vocês podem ver. O total também pode estar a fazer algo que ainda não fez, e é procurar o retest ao seu breakout macro. Ou seja, nós tivemos um bear market claramente marcado por esta linha branca, zona de lateralização do preço, neste caso do total, zona de consolidação, breakout e falta um retest, ok? Este retest seria muito importante, até pode ser abaixo desta zona aqui dos 980 bilhões de dólares, mas não deixa de ser um retest. E se fizermos um retest válido, pode ser o início de algo de facto muito interessante, como eu estou aqui a mostrar, ok? Portanto, vamos esperar para ver o que é que vai fazer o total, que também vai nos dar uma boa indicação. SP500 rapidamente está numa zona de resistência, portanto já teve o seu breakout, está aqui um bocadinho confuso esta zona aqui do SP500, mas temos claramente aqui marcado uma resistência. Porra, onde é que tem? Ah, está aqui. Uma resistência aqui, como vocês podem ver, a verde, neste caso devia ser vermelho, mas pronto, tem aqui claramente uma resistência e na semanal estamos a formar uma vela de rejeição. Podemos ter aqui um duplo topo que efetivamente será negativo para SP500. Portanto, esperar por este breakout. Como é que estão os indicadores? Não estão ainda a inverter. Vamos ver como é que vai acontecer na próxima semana, mas temos aqui alguns pontos favoráveis à queda. Nasdaq, se eu não estou enganado, exatamente, Nasdaq está curioso, Nasdaq está a fazer, apesar de estar um bocadinho esticado ao nível de indicadores, isto para mim é claramente, fizemos uma bull flag, ok, desculpem lá estar a fazer assim, mas é mais rápido, e agora parece-me que estamos a fazer claramente aqui outra bull flag. Portanto, para já não é preocupante aquilo que eu estou a ver na Nasdaq, até parece-me que é efetivamente bullish para o Nasdaq. O ouro está, meus amigos, teima. O ouro teima e é difícil. Ele não consegue passar a zona dos 2068 dólares, portanto, claramente a ser rejeitada neste momento. Mas, para quem gosta de análise técnica, é isto, obviamente, que vai estar atento. Vai estar atento a ver onde é que vai ser o próximo baixo mais alto, porque nós podemos perfeitamente ter, não sei se aqui chegou a. Não chegou, mas era 0.5, foi a menos, deve ter sido 0.32. Nós podemos ter também aqui assim uma retração à zona aqui de 0.5, que é exatamente a zona de suporte anterior. Vamos ver onde é que ele vai cair e pode continuar a validar esta zona aqui de subida, que também podemos verificar aqui por esta linha de tendência, meus amigos, ok? Linha de tendência que também é importante
ver se ele vai continuar. É um bocadinho íngreme esta linha de tendência, não sei se ela se vai aguentar, mas pronto, vamos analisar. Por fim, quero falar sobre uma coisa rapidamente. Isto não deixa de ser preocupante o que está a acontecer. Inteligência artificial, eu acho que já chegámos ao ponto de não retorno. Vai afetar todas as nossas vidas, não tenho grandes dúvidas. A questão é saber o que é que vai afetar, se é os empregos, se é a questão só dos direitos de autor. E que reparem bem o que aconteceu. A inteligência artificial cria novo álbum do Oasis e gera polémica sobre os direitos de autor. Ou seja, acho que eu, por aquilo que eu estive a ler, membros da banda não tinham a voz do senhor Liam. Neste momento utilizaram a inteligência artificial para incutir incluir a sua voz no novo álbum que foi criado. E isto efetivamente não deixa de ser uma coisa muito estranha. Imaginem Freddie Mercury, imaginem Elvis Presley, imaginem uma série de cantores que já não estão entre nós, pessoas a escreverem letras, a fazerem músicas e colocarem a voz dessas pessoas. O que é que virá aí, meus amigos? É de facto muito, muito estranho. Eu não quero dizer assustador, mas vou dizer estranho, porque não é normal. É uma anormalidade aquilo que nós vamos assistir nos próximos tempos. E também dizer, reparem, uma família do Schumacher vai processar a revista que publicou uma entrevista feita por inteligência artificial. Esta gente é completamente doida. Fazem uma capa com uma entrevista falsa baseada em inteligência artificial. Portanto, meus amigos, estão a ver o que é que pode acontecer daqui para a frente, e os riscos da inteligência artificial são muitos, mas os benefícios também são imensos. Pessoal, a todos um excelente, magnífico fim de semana. Divirtam-se, descansem e vemo-nos segunda-feira se tudo correr bem. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.